Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Cristão, onde a gente busca trazer aqui alguns esclarecimentos, informações, um bate-papo sobre a vasta e rica doutrina espírita, que nos traz tanto consolo, tantas respostas, né? Tantos caminhos para que a gente possa fazer a nossa vida um pouco melhor, para que nós possamos buscar o nosso progresso espiritual, e que a gente possa ter luz, iluminação e amor no coração para os desafios do dia a dia, né? Que todos nós, sim, temos os nossos desafios. Então é importante que nós estejamos fortalecidos, que nós estejamos conectados a boas energias, a Deus, a Jesus. E é um pouco dessas informações que nós buscamos trazer aqui nesse podcast. Então você é muito bem-vindo. Espero que possamos aí contribuir de alguma forma com você que está nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Está aqui conosco o senhor Luiz Miller, a nossa enciclopédia aqui. É um homem que tem muita informação, muito conhecimento, né? E sempre nos prestigia aí com essa vasta leitura, né? Esse vasto entendimento da doutrina espírita. E o querido capitão também está com a gente, né, para poder falar um pouquinho sobre os temas que interessam a todos nós. Eu queria pedir, antes da gente iniciar o nosso papo, que o capitão pudesse fazer uma breve oração para a gente buscar aí energias positivas, uma conexão com a espiritualidade, e a gente segue então hoje com mais um assunto bem bacana. Tá com você, capitão. Ok, obrigado. Nossas saudações a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos que estarão nos acompanhando pelas plataformas virtuais, futuramente essa gravação. E nós vamos então, nesse momento, agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui, reunidos com um único objetivo, de trazer à luz as informações que a doutrina espírita nos traz, esclarecendo as verdades do Evangelho. Que nós aqui, de nossa parte, possamos ser inspirados, de forma que encontremos as palavras certas que sensibilizem aos nossos irmãos, e que os nossos irmãos que venham a nos acompanhar futuramente possam também ser inspirados à compreensão desses ensinamentos que a doutrina nos traz. Que possamos construir novos conhecimentos, que possamos desvendar um pouco mais do Evangelho, dos ensinamentos do Espiritismo, para o nosso progresso moral e espiritual. Com essa prece, então, com esse pedido muito especial, nós damos por aberto o nosso encontro de hoje. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso. O senhor Luiz Miller faz uma palavrinha de introdução e eu já vou puxar o nosso assunto de hoje, que está muito legal, senhor Luiz Miller. Está muito interessante. Eu acho que, independente da sua crença, do que você acredita, eu acho que você vai gostar. Fala aí, senhor Luiz. Bem, prezados ouvintes, nossa saudação fraterna, com a nossa rogativa a Jesus, que todos sejam abençoados e que cada um esteja de coração aberto para ouvir as nossas palavras, as nossas mensagens, principalmente acerca de Jesus, que é o nosso guia e modelo, onde vamos encontrar em sua mensagem contida no Evangelho ou nos Evangelhos, né? Principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos encontrar as diretrizes que Jesus nos deixou para que tenhamos assim uma caminhada, eu diria assim, iluminada por essas mensagens, que elas são luminosas por si. Elas iluminam a nossa caminhada, iluminam o nosso entendimento, abrem o nosso entendimento, principalmente para transcender, né? Para que nós possamos ir além da vida material.
considerando que nós somos todos espíritos encarnados e que temos a nossa verdadeira dimensão no plano espiritual e que estamos aqui em trânsito, nessa romagem, nessa vilegiatura terrena, para mais uma etapa nesse processo evolutivo para o qual Deus nos criou, né? Jesus vai dizer, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ao dizer isso, ele enunciou a lei de evolução. E vamos entender com os espíritos de luz que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com uma marca divina que é da perfectibilidade. Ou seja, através dos processos reencarnatórios, nós vamos seguindo essa nossa caminhada em direção a essa luz maior para o qual nós fomos destinados, né? E é onde Jesus vai dizer, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Então isso, na verdade, é uma lei. E como sabemos, toda lei tem que ter em si forças, meios para propiciar a possibilidade da concretização daquela regra, né? E no caso, a busca da perfeição vai se dar por essa força que está na lei que nós chamamos de reencarnação, ou seja, o retorno do espírito que já teve outras existências físicas, numa nova encarnação, com um novo corpo, sendo o espírito o mesmo em tese, mas com novas possibilidades, reencontros com afetos, com desafetos e assim por diante. Então, Jesus veio exatamente para nos trazer esses princípios, né, os postulados dele, que todos estão baseados na lei de amor. Ou seja, a lei de amor precisa ser por todos nós conhecida, né, meditada, vivenciada, sentida, para que então possamos estar nos valendo desse norte que Jesus nos deixou, para que a nossa caminhada em direção a essa luz maior possa acontecer de uma forma tranquila, harmônica, serena, em busca dessa luminosidade maior. Então é nesse sentido que a doutrina espírita vem trazer o Evangelho do Cristo na sua pureza, na sua maior pureza, nos orientando a extrair daquelas letras, daquelas palavras, daqueles aspectos históricos, daquelas parábolas, a essência que elas contêm. Porque tanto de todos esses elementos que Jesus se valeu para deixar a sua mensagem, são instrumentos para que ele pudesse passar as suas ideias, passar os meios de como cumprir a lei de Deus, que ele veio exatamente para, através da sua vivência, nos mostrar como cumprir essa lei de Deus. E nós vamos ver que o cumprimento delas e vai estar ligado diretamente com o relacionamento com o nosso próximo, né? O senhor falou da lei do amor, né? Isso. Vamos dizer assim, né? E o amor sempre é algo que nos deixa bem, né? Nos deixa energizado, nos deixa feliz, né? E eu quero puxar hoje um assunto que é algo que, assim, passa às vezes batido, desapercebido pelas pessoas, que é a questão da energia, Sr. Luiz Miller. Sim. Energia, sim, né? Que é algo que a gente conversa muito, né? O senhor entende muito do assunto, né? É engraçado que às vezes o Sr. Luiz Miller faz uma explicação, alguma dúvida, eu falo várias. Porque mas a gente sabe que é bom ter dúvida, é bom, né? E quanto mais não você mergulha, né? Quanto mais você mergulha, mais possibilidades se apresentam, né? Mas de forma geral, né, a questão da energia, nós entendermos que nós somos seres de energia e que tudo é energia e que essa energia está interconectada. E quando a gente começa a tentar, não digo manipular, mas assim, vivenciar essa energia, né, conduzir essa energia que nos cerca e que nos adentra também, como a gente pode mudar essa frequência e como isso muda as nossas vidas. Então eu gostaria que o senhor iniciasse um pouquinho falando assim, para a gente, assim, para a espiritualidade, enfim, para o nosso cotidiano, o que é essa energia, Sr. Luiz Miller? Fala para a gente. Muito bem, muito obrigado pela pergunta, é bem oportuna. Bem, nós aprendemos na doutrina espírita que nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal.
O que é o fluido cósmico universal? É a matéria, é o elemento primordial na criação divina. Ou seja, todo o universo ele está mergulhado nesse fluido, né? E também nós vamos verificar que nós aqui do planeta Terra também estamos mergulhados nesse fluido, que ele vai se adensando ou vai se rarefazendo na medida em que, dependendo do local onde ele se manifesta. Por exemplo, nós temos aqui no planeta Terra esse fluido um pouco mais denso, diferente dos planos mais luminosos, né? Os planetas, quanto mais evoluídos, mais luminosos, essa energia, esse fluido cósmico vai estar numa dimensão cada vez mais sidérea, né? Mais sideral, mais etérea. Nós né? poderíamos fazer um paralelo, por exemplo, com a água, seu Luiz. Tipo, a água aqui, ela tem a água sólida, que é o gelo, a água líquida e a água gasosa, que é mais, né? Os estados físicos. Os estados, vamos dizer assim, seria uma analogia para a gente fazer sobre o fluido cósmico também? Também. Só que nós vamos perceber que quanto mais para baixo, mais ele se adensa. Né? Nós aqui estamos num adensamento X, já aqui mesmo na Terra, mas no plano espiritual nós já vamos ver que esse adensamento é bem menor. Ou seja, onde nós vamos verificar que esse chamado mundo espiritual se constitui da mesma matéria, só num estado vibratório bem mais elevado. Né? Porque aí entra no campo das vibrações, como você falou. Perfeito. Né? E considerando que nós vivemos mergulhados nesse fluido cósmico, né? Vai depender da nossa capacidade de estar vibrando, por exemplo, no bem. Vibrar no bem quer dizer o quê? É vibrar em alta frequência e, com isso, nos rodear dessa energia, porque nós mesmos modificamos esses fluidos. Porque eles em si, eles não têm qualidades sui generis. Né? Nós vamos dar as qualidades a eles de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o que falamos e com o que fazemos. Ou seja, esse fluido é uma matéria-prima, vamos dizer assim. Sim, e nós é que manipulamos, aqui, né? Nós é que transformamos esse fluido em algo bom ou ruim. É isso. E que nós, em função disso, nós vamos ver que o plano espiritual que nos envolve também, ele também está nesse contato e nesse domínio desse fluido. Então, eles também já estão dando qualidades. Por exemplo, se você sintoniza no mal, né? Você está com, sei lá, com a sua frequência muito baixa, etc., você vai vibrar muito baixo e poderá estar tendo companhias desses espíritos inferiores, que eles também já modificaram esses fluidos e vão passar para nós esses fluidos modificados, deixando em nós situações desagradáveis, né? Desagradáveis, e muitas vezes, dependendo do tempo que você permanece nesse estado vibratório, você acaba gerando patologias que podem até dificultar a nossa própria medicina para diagnosticar a etiologia, a origem de onde ela veio, porque muitas vezes ela vem dessa outra dimensão, né? Que acaba se associando a nós. E aí vem aquela velha questão que Jesus nos colocou, que a gente vive repetindo, que ele pediu que nós vigiássemos e orássemos, né? O que é essa vigilância? É cuidar com o que nós pensamos, principalmente a fonte, a gênese da coisa está no pensamento, que vai tomar forma com os sentimentos. E isso vai formar uma situação e vai dar uma qualidade para esses fluidos que estão a nos rodear. Né? E isso poderá, dependendo do que nós estivermos pensando naquele momento, sentindo, nós vamos dar uma qualidade boa ou menos boa, porque aí entra também a lei de causa e efeito. Né? A gente pode dizer, então, que nós somos como se fôssemos um rádio, sintonizando em frequências, né? É isso. Então, se a gente está numa frequência boa, de amor, a gente vai estar conectado a esse fluido universal da bondade, né? Exatamente. Se a gente está numa frequência ruim... E estamos dando qualidades para eles, propriedade para eles, porque ele em si não tem essas propriedades, né? Eles são neutros. Perfeito. Né? Na sua origem, ele é neutro. O grande problema é nós assimilarmos fluidos já de outras mentes, né? Seja daqui, da nossa
do nosso planeta ou do planeta ou da dimensão espiritual, né? Porque todos nós, a gente sabe que na doutrina espírita a gente já aprendeu que todos nós somos médiuns, somos verdadeiras antenas que estamos conectados também com o mundo espiritual, muitas vezes até sem saber. Não é muito, é bastante vezes sem saber, né? Porque a grande maioria não tem essa orientação, essa ideia dessa conexão. Então, nós já estamos também tendo a possibilidade de atuar no outro plano com esses fluidos bons ou menos bons e também receber de lá. Então, é uma via dupla. Né? Então, isso vai depender. É uma porta que se abre. É uma porta que se abre. E o planeta Terra aqui, ele nos oferece uma série de circunstâncias a nos desafiar. Né? Uma série de circunstâncias, principalmente no relacionamento humano, onde nós vamos ter oportunidades, né? de mudar o nosso tônus mental, né? Para que não sejamos, digamos assim, vítimas, entre aspas, né? dessas circunstâncias. Né? Aonde a vigilância que Jesus recomendou ser muito importante. Porque nós estamos encarnados aqui nesse plano que é de expiações e provas, exatamente para passar por essas circunstâncias. Né? Nós não estamos aqui, digamos assim, no spa. A passeio. A passeio, não estamos. A gente pode passear um pouco também. Pode passear um pouco também. Mas nós deixamos o plano espiritual para vir para cá. Todos temos tarefa, todos temos uma programação para passar. Uhum. E quanto melhor nós passarmos por essas programações, o enfrentamento desses desafios, melhor nós voltaremos para o plano espiritual. Porque em termos de inteligência, todos vamos voltar melhores, todos. Porque no enfrentamento de problemas, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, ou mesmo nas situações mais caóticas. Né? Sim. Mas agora, o campo moral, o campo do sentimento, é isso que vai contar. Sim. Não é apenas chegar, olha, eu sou um intelecto, o meu QI é isso ou é aquilo. O que vai contar, e nem precisa contar, porque é a nossa frequência que vai mostrar. Essa energia vai valer mais. Né? Então, a espiritualidade luminosa, o que ela vai fazer? Ela vai aferir, né? A nossa frequência. A nossa energia. Né? É aquilo que a gente tem lembrado, né? Que o universo não conhece palavras, né? E sim frequências. Né? Sim. Então, tudo no universo, tudo é frequência. Então, no caso, essa matéria frequência energética. Né? Sim. É isso. É frequência vibratória vibrando essa energia. Perfeito. Né? Então, por exemplo, uma mesa como essa. Que o senhor não pode bater na mesa. Pois é, desculpa. Tá aí, desculpa, Tony. Desculpa. Então, na verdade, essa mesa, nós temos assim, pelos nossos sentidos, digamos assim, a percepção de que ela é sólida, né? Na verdade, isso aqui é uma condensação desse fluido que nós falamos. Perfeito. Onde todos os átomos que compõem isso aqui, eles estão em movimento. Estão em movimento, e esse movimento atômico é gerado pelos princípios inteligentes de que esses átomos são portadores. Perfeito. Né? Então, na verdade, a doutrina espírita nos leva a estudar quanto mais esse campo vibratório, esse envolvimento fluídico, que André Luiz vai falar de hálito divino, que todos nós estamos imersos, né? Há quem compare como se estivéssemos num oceano, tipo peixes, né? Uhum. Envolvidos. São ideias que nos dão semelhanças, né? Para que a gente tenha uma ideia dessa possibilidade de entendimento, né? Dessa relação nossa com o meio em que vivemos. Uhum. Né? E isso também, esse fluido, facilita para que o pensamento possa ser transmitido. Né? Você pensa no fulano de tal, você está mandando alguma coisa para lá. Por isso, cuidemos aquilo que pensamos acerca de pessoas. Né? Perfeito. Para não mandar uma energia negativa, uma energia de uma frequência baixa, para evitando com isso de que ele sofra consequências, porque alguém poderia pensar,
Bom, mas então é só pensar e o outro vai pegar? Nós não sabemos como é que o outro está. Ele poderá estar receptível para essas Como energias se tivesse baixas. com a imunidade baixa e pega uma gripe. Pega né? uma gripe, Entendi. é bem esse exemplo. Né? Então precisamos cuidar e mandar sempre as melhores energias, Perfeito. os melhores sentimentos para os nossos irmãos em Cristo. Capitão, a gente percebe que tem muitas pessoas, e isso assim é no dia a dia mesmo. Assim, óbvio que a gente, mesmo com o nosso conhecimento, muitas vezes nós temos que puxar a nossa própria orelha, né? Porque a gente acaba baixando a nossa energia por alguma situação, né? Alguma injustiça, alguma coisa que nos fazem mal, enfim, né? Uma fechada no trânsito, né? Só que nós percebemos que, acho que sempre houve, mas atualmente a gente vê bastante pessoas presas nesse ciclo de energia ruins, né? A gente conhece pessoas, amigos de trabalho, assim, pessoas que a gente conhece, que a pessoa reclama o tempo todo, né? Ela acorda e reclama, e normalmente essas pessoas acabam se cercando de fatos, né? Bate o carro e não sei o quê, e doenças, enfim, né? Aí a gente percebe a materialização dessa energia nesse entorno da vida dessa pessoa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, capitão. Essas energias, quando chegam nesse ponto em que a pessoa está perturbada, as vibrações dela não estão boas, é claro que ela não vai sintonizar com outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que ela vai acabar sintonizando com os espíritos que estão perturbados também, ela vai cada vez se perturbar mais. E a sintonia, ela tem uma coisa bem interessante. Ela não está relacionada à cultura, ao conhecimento. Então, a gente pode pensar que alguém que tem formação acadêmica, que tem muito conhecimento, vai ter só pensamentos bons, não tem relação nenhuma com o conhecimento que a pessoa carrega. Eu achei muito interessante, por acaso, eu estou relendo Eurípides Barçanufo, Homem e a Missão, a situação em que Eurípides ele vai lá na Fazenda Santa Maria para assistir uma primeira sessão mediúnica, né? E se surpreende que aquelas pessoas que são da roça, que não são letradas, não sabem ler nem escrever, e, no entanto, o primeiro médium que recebe uma comunicação recebe de São Francisco de Paula. E ele acha estranho o palavreado, as colocações que não são daquela pessoa, porque ele conhece aquele trabalhador rural, aquele trabalhador que vive da terra e que nunca estudou. E ele se surpreende com aquela mensagem que ele traz. E, na sequência, o mesmo médium traz uma mensagem de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes nasceu em 1831, então, ali, quando Eurípides vai a Santa Maria, 1906 a 1910, por aí, que ele teve contato direto com esse primeiro centro espírita, ele recebe também, através desse médium, uma mensagem de Bezerra de Menezes. Ele fica maravilhado tanto com a mensagem de São Francisco de Paula, que era o seu mentor espiritual, que veio se comunicar diretamente para ele, e dar conselhos, quanto com a mensagem de Bezerra de Menezes. E aí fica provado que essa sintonia que nós temos com a espiritualidade, com outras mentes encarnadas também, ela está ligada à vibração boa ou ruim. Se nós vibramos no amor, né, se nós não temos pensamentos ruins, se estamos estabilizados, estamos tranquilos, nós vamos sintonizar com mentes que estão na mesma faixa de frequência. E podemos ser até inspirados com ideias que para nós pode parecer totalmente milagrosas, coisas que não são da nossa mente, que nos ajudam nessa caminhada, que nos ajudam a progredir. Então, a sintonia está ligada à nossa essência e não ao nosso conhecimento. Perfeito. Então, não adianta o acúmulo de conhecimento, a pessoa que é muito letrada achar que ela está numa sintonia elevada pelo conhecimento. O conhecimento não significa nada nesse sentido. O que vale é o coração. Né? Exatamente. O que vale Talvez que vale aí o que mais significa é o autoconhecimento, né? Porque que é o que nos falta às vezes, né? Olhar para dentro, né? Mas assim, senhor Luiz, tem pessoas que a gente realmente percebe que estão num ciclo, né? Exemplo de uma dependência, de um ciclo que a pessoa não consegue sair, e pessoas que realmente vivenciam isso, sabe? Estão sempre reclamando, estão sempre falando mal de outras pessoas, entendeu? Você vê aquela pessoa com
com esse problema que talvez não se perceba que como isso é grave para si próprio, né? E como isso também acaba contaminando seu entorno, seus familiares, enfim, né? Como isso passa. Então eu queria que o senhor falasse como é que essa pessoa pode quebrar isso, sabe? Porque assim, para quem está mais conectado, a gente sabe que tem aqui um deslize, daqui a pouco você retoma e volta à normalidade, né? São as turbulências naturais, né? Mas para a pessoa que está só dentro da turbulência, né? É difícil, né? É difícil até você, às vezes, dar um conselho, enfim, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como quebrar esse ciclo de uma energia densa, pesada, que acaba influenciando toda a vida dessa pessoa? Então, nós vamos começar falando a questão da ausência da gratidão. Em geral, essas pessoas, elas não são gratas. Elas não reconhecem os valores que possuem, as coisas que já eles têm, né? E ficam pensando naqueles que têm o que eles não têm. Isso é um problema muito sério, porque inconscientemente está atuando neles a inveja. E isso, claro, que vai levar, né, a consequências muitas vezes desastrosas, né? Então é importante que nós aprendamos a agradecer a Deus cada dia, cada manhã quando você acorda, porque cada dia quando nós acordamos representa um livro, uma página em branco que está sendo nos possibilitado para nós escrevermos uma página daquele dia, não é de ontem, nem de amanhã. É daquele dia, é o aqui e agora que precisa ser observado, que nós vamos escrever com as possibilidades que temos, com os talentos que temos, com as coisas mesmo materiais, com aquelas possibilidades nossas, é com elas que nós vamos escrever. Não é com a possibilidade do fulano, do beltrano ou do cicrano, é a nossa. Nós vamos escrever com as nossas possibilidades, até porque cada espírito, ao reencarnar, ele vem com uma espécie de programação e que essa programação está ligada diretamente às suas necessidades, né? Nós temos necessidades diferentes. O senhor falou isso, eu lembrei de uma história interessante. Como é que é o nome daquele... o gigante deitado? Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, né? Ribeiro. Que tem uma história que perguntou para ele o que é a felicidade para você, né? Ele falou, é quando me viram pro outro lado, de lado, né? Porque ele não conseguia se virar sozinho, né? Virar de bruço. Então, é quando alguém me vira, né? Isso é a minha felicidade, né? Inclusive, essa história eu já contei, o seu Luiz sim. Estava presente lá no Centro Espírita e colocou que seria de bruxo, eu falei que era de lado, só que eu fui pesquisar, seu Luiz, e eu, pelo jeito, era uma resposta que ele tinha pronta. Quando perguntava o que para você é para felicidade, com que você sonha, né? Ele respondia mais parecido, ou de bruxo, ou virar um pouquinho, mas dando a ideia de que a vida dele era aquela ali. Não, se virasse um pouquinho... Já era um sonho, já era uma... Na verdade, capitão, a pergunta que eu conheço, perguntaram para ele o que ele iria fazer quando desencarnasse. Pois é. A primeira coisa era virar de bruço. Sim. Ó. Entendeu? Mas é um outro contexto, né? Exato. Mas então, aí eu já ouvi essa pergunta sendo feita por repórteres para ele, qual seria a felicidade? Qual o sonho que virar um pouquinho de lado? Então é uma resposta que ele tinha mais a gratidão nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Claro que sim. E que para ele era um feito imenso, porque ele estava uma vida toda ali. É o pai de uma criança que não consegue falar quando fala a primeira palavrinha, né? Que tem uma dificuldade. É o cara que se lesionou e que dá o primeiro passo, né? Então... eu lembro assim de pessoas que tiveram AVC, por exemplo, e que ficam com o braço imobilizado. Aí o fisioterapeuta começa a trabalhar e a primeira coisa é ele mexer um dedinho. Isso é aí chega um parente, mas só o dedinho? Mas para ele é Mas para ele é isso ali, né? Então, esse reconhecimento desses valores... Essa primeira gratidão... isso é fundamental. É o ponto de partida, né, seu Luiz? Exatamente. E não é tão difícil, né? Não é difícil. A questão é você fazer uma aferição dos valores que te rodeiam. O que você já tem, quanto você ganha... Qual é a família que você tem? Ser grato a isso tudo, ser grato ao teu patrão, ou se você é patrão, ser grato aos empregados que você tem, funcionários. Essa gratidão a todo momento é uma questão cotidiana para nós.
né? Porque a misericórdia de Deus se manifesta para nós exatamente nessas pequenas coisas, né? Então, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus a se manifestar nessas situações, isso é muito importante, porque através dessa gratidão nós vamos nos reforçando para poder ali na frente ter uma dificuldade grande até muitas vezes, mas já vamos fortalecidos. Perfeito. Para fazer esse enfrentamento de forma serena, equilibrada, né? E tirar proveito daquilo, porque, na verdade, é uma oportunidade de trabalho espiritual, né? Porque a gente tem que lembrar que todas as circunstâncias nossas, todas as situações, quem está atuando não é o corpo, é sempre o espírito. Então, tirar proveito de todas essas situações, as mais complicadas, é o grande desafio nosso, porque quem está atuando, quem está enfrentando o desafio, é você, princípio inteligente, é você, consciência imortal, porque todos nós somos essa consciência imortal, atuando agora nesse nível material, para quê? Para o desenvolvimento cada vez mais desse princípio inteligente que somos, né? O senhor falou da questão da inveja, né? Justamente eu acho que é algo que faz o contrário do desejo, né? Porque a gente, óbvio, nós temos sonhos, às vezes, de ter algo material, um imóvel, um carro, sei lá, tudo que você deseja, ou fazer um curso, ou estudar alguma coisa, ou fazer uma viagem, né? E eu acho que um pouco dessa energia, dessa materialização daquilo que você deseja é fundamental, né? Sim, sim. E se você fica pensando coisas ruins, essas coisas ruins... Claro. É assim que o universo compreende, né, seu Luiz? Claro, inclusive, eu outro dia até falei, acho que lá no centro, a questão do Aladim, né, com a lâmpada maravilhosa. Quando surge o gênio, o que o gênio diz para ele? Teu desejo é uma ordem. Isso ali é uma lição. Perfeito. Não é uma coisa simplesmente uma fantasia que aconteceu. É uma lição para todos nós cuidar com o que nós desejamos. Porque, como você falou, você deseja, você está com aquele processo de inveja, você está desejando alguma coisa de forma negativa. Perfeito. Né? E como esse desejo é uma ordem, que a gente mude, né, o viés para que seja sempre para o bem, né? Que os nossos desejos estejam assim ligados, direcionados para o bem nosso, mas também da comunidade, do nosso entorno, né? Que isto tudo nós vamos estar dando a nossa contribuição também para que essa paz possa devagarinho, né, ir se instalando nos corações dos nossos irmãos, né? O senhor falou dos desejos, eu lembrei de uma questão assim, né? Tem até, não sei se é num filme, mas é cuidado com o que você deseja, né? Porque muitas vezes você deseja realmente algo que você julga ser bom para você, e esse desejo não se materializa justamente por uma proteção sua, né? Você não está preparado para aquilo, ou aquilo não vai ser bom para você, ou você vai se desviar da tua rota caso aquele desejo venha, né? E a gente às vezes fica revoltado com a vida. Pô, tô desejando isso não acontece, né? Vou exemplificar aqui, eu quero pegar aquele voo, não consigo, e o avião cai, né? E não era a tua hora, né? Não era a tua hora. Então, são coisas que acontecem. Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, né? Talvez a gente, muitas vezes, a gente deseja tanto uma coisa e aquilo não está acontecendo, a gente talvez saber conectar essas energias para talvez entender, né? Por que aquilo não está acontecendo, né? Então, também aí... O capitão também já pode falar alguma coisa, mas nós estamos lembrando quem é que está desejando? É o homem ou é o espírito? Né? Porque nós, como homens, vamos desejar coisas horizontais, coisas do mundo de César, que são importantes, mas muitas vezes nós não vamos dar aquela importância, né, tal. E se é o espírito que está pedindo, naturalmente isso tem digamos assim, mecanismos diferentes, né? Perfeito. Porque, na verdade, se nós observarmos o Evangelho do Cristo, ele todo se dirige ao Espírito, não ao homem, né? Ele não se dirige ao homem em si. As passagens que ele nos deixou, todas direcionadas ao Espírito. Ele veio para falar do reino dos céus, e o reino dos céus é para o Espírito, né? Então, isso é importante que a gente tenha eu diria assim, essa vigilância, né?
Eu tô desejando tal coisa porque só para os meus prazeres materiais é para isso? Ah, eu quero ganhar na Trimania, eu quero ganhar na Mega Sena. Na Mega Sena. Para quê? Né? O que tu vai fazer com isso? Pois não, capitão? Nós temos que estar atentos aos sinais, né? Aos Por sinais. vezes os sinais vêm e nós insistimos, aí quebramos a cara e não entendemos por quê. Poxa, mas eu lutei tanto para... Mas você lutou contra a maré, né? Eu já desisti de viagem, né? Aconteceu comigo o tempo que eu morava em Tubarão. Eu desisti de uma viagem porque aconteceu um acidentezinho bobo, ou até podia seguir viagem depois disso, mas eu disse, não, isso pode ser algum aviso, tem alguma coisa errada. Eu saí de casa, em Tubarão, eu vim ali por dentro, quem conhece lá a região, vim ali por dentro para pegar ali a estrada da usina Carlos Lacerda, que é a termoelétrica que tem em Tubarão, que depois a gente pega a BR-101, eu ia para a Praia do Sol, onde o colega nos esperava lá para almoçar, as famílias, 2 famílias se reuniram para a gente almoçar. E ali naquele acesso para a BR, dentro da estrada ali, que para dentro da usina Carlos Lacerda, paver, e como passa pouco carro, junto certo limo, e estava chuviscando. E eu fui fazer uma pequena rótula, e ali, velocidade boba, acho que 15, 20 por hora, o carro simplesmente deslizou de lado, foi lá e bateu com as 2 rodas direitas no meio-fio. Aí eu pensei, o carro está desalinhado, eu arranquei, está andando, mas o carro pode estar desalinhado, eu vou pegar a estrada com o carro desalinhado, né? Eu posso voltar em casa, né? Na época eu tinha eu tinha 2 carros, eu tinha um Prêmio e uma Paraty, 2 carros antigão, né? Mas a Paraty eu já tinha um bom tempo, eu cuidava muito, estava bem manutenida, eu posso pegar a Paraty e ir para... Ela está em condições, mas eu pensei, será que não é um aviso? Será que eu devo pegar realmente estrada e insistir em ir para... Eu peguei o telefone, liguei para esse meu amigo na Praia do Sol e disse, olha, Dornelles, agora falei o nome do amigo, mas eu acho que ele não vai se incomodar, mora atualmente em Curitiba. Olha, Dornelles, nós não iremos almoçar. Desculpe e tudo mais, estava combinado, mas tá chuviscando, aconteceu assim, 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 eu não gosto de assistir quando vem certas situações que nos deixam desconfortáveis, eu não vou pegar a BR nessas condições. Mas então, a gente pode... não, vou de qualquer jeito. Aí o que aconteceu? O que aconteceu também? Eu ia voltar em casa, pegar o outro carro, ia sair um pouco mais atrasado, ia querer andar um pouco mais rápido. Então, não vale a pena. Se aparecem as situações que se contrapõem à nossa vontade, vamos prestar atenção, de repente, não é para que nós estamos naquele sentido. Por causa de um almoço que nós não fizemos ali com as famílias reunidas, não é que acabou a nossa amizade. Depois nós viemos almoçar muitas outras vezes juntos, tudo. Essa amizade se estendeu quando nós fomos para Brasília, ele foi antes de mim, depois eu fui para Brasília, nos reencontramos lá, moramos no mesmo prédio, almoçávamos juntos constantemente. Enfim. Não foi um encontro que a gente postergou que veio a quebrar a nossa amizade. E o amigo, com certeza, entendeu a minha preocupação, porque eu ia conduzir a família num carro, numa estrada com chuvisqueiro, que já tinha acontecido um pequeno incidente, mas podia ser um aviso de alguma coisa maior que viesse a... Tem um refrão de uma música que eu estou fazendo nova, que é: vivendo com paixão, sentindo a intuição, atento a todos os sinais que a vida lhe envia. Fala no refrão, né? É um pouco disso aí, né? Atento aos sinais que a vida lhe envia, né? Na verdade, nós vamos observando de que não é o que acontece conosco, né? Que é o problema. O problema é o que nós fazemos com aquilo que acontece conosco, né? Então, é muito importante que a gente possa estar, de certa forma, como o capitão relatou, estarmos assim serenos nessas situações, né? Porque, de repente, nós... Como você citou, eu vou pegar o avião, fica atrasado e não pega. Não é que tenha que cair o avião, né? Mas poderia eu ter pego e acontecer outra coisa, claro. não alcançar aquele destino, né? Então, esse atraso vai propiciar com que eu conheça alguém que vai ser legal para mim. Exatamente. Né? Não é só a tragédia, né? Então cuidar com aquilo que acontece conosco. Tem uma piadinha, né? que... Como é que é? É uma senhora, né? Que ela tá numa enchente, tá tudo cheio de água e tal. Ela tá no telhado da casa dela.
E aí vem o bombeiro, minha senhora, vamos embora. Não, Deus vai me salvar aqui e tal. E aí vem outro, e vem o bombeiro, e vem vizinho, e vem todo mundo. E ela não sai, morre afogada, desencarna e chega lá. Pô, Deus, o que aconteceu? Eu fiquei esperando. Pô, eu mandei bombeiro, eu mandei todo mundo, teu vizinho. A senhora não embarcou, né? Fiquei esperando, né? Então, às vezes é uma ação nossa, né? Que a gente tem que tomar, né, seu Luiz? É que Deus... uma atitude, ele, né? Ele age por nosso intermédio. Ele age por nosso... Isso muito está na palavra de Jesus, que na maioria das vezes que ele fazia um milagre e tal, de uma cura, ele falava, vai e ande, né? Sempre ele colocava ação para essa pessoa, vai, né? Não pegues mais, você né? quer ser curado, né? Claro, a nossa participação é fundamental, né? E aquela história, quer dizer, Jesus veio nos mostrar como nós podemos buscar a nossa salvação. É bem diferente daqueles que buscam Jesus para que ele salve. Ele deixou todos o caminho, o mapa, todas as recomendações, o mapa, né? Como devemos proceder para essa salvação, entre aspas, né? Então, isso é muito importante, a nossa participação. E isso passa também por uma questão até prática, física, material. Você vai no médico, você paga e você quer que ele resolva tudo. Nós precisamos fazer parte do processo, né? Da nossa cura, da nossa melhora. Não esperar apenas nos medicamentos, né? Ou se for no centro espírita, apenas dos passes e das palestras. Ou seja, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Né? Nós precisamos ser protagonistas da nossa história, né? Então, isso é fundamental. Não dá para ser só coadjuvante. Né? E eu acho que essa questão da energia, de olhar para dentro, né, seu Luiz? Quanto falta isso para nós, né? Sim. Porque no fim, eu analisando assim dos nossos estudos, né, pensando, né, na verdade, assim, o nosso corpo é um carro, né? É um carro que a gente está guiando nessa existência, nesse planeta, somos o motorista, né? E esse carro tem vários defeitos, né? Sim. Não estou dizendo de doença, nada, mas defeitos vinculados à questão humana, né? De desejos, enfim, né? Ele vai puxando para todo lado e é nosso trabalho manter ele na pista, né? Então, o quanto você manter essa energia boa, né? Buscar essa conexão com coisas boas, né? Te ajuda a manter esse carro alinhado no caminho, né? Nós não podemos deixar o corpo no piloto automático. Perfeito. Né? Nós precisamos ser os condutores, né, desse carro, como você deu bem essa metáfora, né? E para isso, como condutor, nós não somos só condutores, nós somos também os mantenedores do bom funcionamento do nosso organismo, né? Porque os nossos pensamentos, olha só, os nossos pensamentos, eles sendo elementos geradores dessa energia que nos banha, o que vai ser banhado? Todo o nosso corpo celular. O nosso corpo tem 70 trilhões de células, né? Só as somáticas, mais 100 bilhões de neurônios, né? Isso tudo é banhado por essa energia. E essas células, elas vão compor tecidos, vão compor órgãos, né? E que precisam estar em funcionamento para que, inclusive, o fluido vital que nos dá vida orgânica possa ser mantido. E isso tudo está numa frequência, né, seu Luiz? Tudo isso está numa frequência, né? Então, nós precisamos entender que, ao pensar, ao sentir, ao falar, ao fazer, nós estamos construindo esse tipo energético que nos envolve. Então, a qualidade dessas energias, as propriedades dessas energias, quem vai dar somos nós. Perfeito. Né? Através do quê? Dos sentimentos elevados, onde entra o processo afetivo, amoroso, né? Aquele sentimento gostoso, de gostar de estar com pessoas, de ter ouvido para ouvir as pessoas que muitas vezes precisam falar de suas necessidades, e assim por diante, né? Então, isso é uma responsabilidade nossa. E é muito fácil. Nessa manutenção, né, desse carro em dia, né? E é muito fácil a pessoa averiguar isso, capitão. Você vai concordar comigo? É assim, quando você tá com uma angústia, alguma coisa, você não sente o estômago, uma coisa no estômago? Sim. Se você tá, às vezes, nervoso e tal, você não começa a suar, você não fica pálido. Sim. Então, ou seja, é o seu corpo físico, as suas células tendo alguma reação
de acordo com o que você está sentindo, né? E eu estava inclusive pensando, eu convido aos irmãos que estiverem nos ouvindo, antes de passar a palavra para o capitão aqui, os estudos que são realizados com a água e a música. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né? Eles colocam a água numa superfície lisa e ali aquela superfície está em contato com um tipo de música e aquela plataforma vibra. E aí com uma câmera de altíssima definição, né? Eles conseguem ver a molécula da água, como ela se comporta, os desenhos que ela forma, né? A gente vai para os fractais, né? E aí, pô, uma música bonita e tal, ela forma uns fractais lindos, assim, uns desenhos da água maravilhosos. Uma música mais desequilibrada, uma coisa mais ruidosa, elas são formatos... caóticos. Caóticos, desarranjados, também, né? E se você imaginar que o nosso corpo a maioria dele é água, né? 70%. 70% é água. Se a gente ouve uma música ruim, essa água que está na gente vai estar em desarranjo, vai estar de uma forma descoordenada, né? Fala aí, capitão. O senhor Luiz falou agora há pouco em conduzir o nosso carro. E para onde nós queremos conduzir o nosso carro? Qual é o nosso objetivo? Né? Aí lá na introdução o senhor Luiz falou na perfectibilidade, né? Que não é uma opção. Isso é impositivo. Isso é imperativo. Imperativo. Então, nós teremos que um dia chegar à perfectibilidade, querendo ou não. Né? E se nós resistirmos, se nós não nos dedicarmos, vai demorar mais, vamos sofrer mais, vamos ter mais dificuldade. Então, para que nós não venhamos receber os aguilhões da lei nos impulsionando para que nós sigamos em frente, nós temos que aceitar esse destino e lutar para um dia chegarmos lá. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, é daqui a muito tempo, mas se nós ficarmos parados, a coisa não vai ser tão rápida assim. Para chegar a algum lugar temos que caminhar, né? Temos que caminhar, tem que se mexer. Um passo depois do outro. Aí tem uma analogia aqui que a gente pode fazer com uma pessoa com um salva-vida que cai num rio correntoso. Se ela tentar nadar contra a corrente, dificilmente ela vai ser correntosa, dificilmente ela vai conseguir vencer a corrente, vai ficar quase no mesmo lugar. Se parar, a corrente vai levar. É a lei, vai levando. Sim. Se ela nadar no sentido da corrente, que beleza! Vai chegar lá mais rápido, mais tranquilo, né? E tudo vai acontecer naturalmente. Então, por que nadar contra a corrente? Por que esperar o aguilhão para seguir em frente? Por que não fazer as boas escolhas e trabalhar para o nosso aperfeiçoamento? Né? Então, vamos aproveitar a corrente, vamos nadar a favor dela e vamos ser felizes. Exato. Eu também penso, sabe, capitão e Anderson e ouvintes, de que também isso passa pela a ideia que temos de Deus, né? Temos fé, temos confiança em Deus, confiamos em Jesus, acreditamos que aquilo que está no Evangelho tem força de lei. Né? Então, isso, porque se nós acharmos que tudo isso é poesia, então aí, como diz o capitão, estamos lutando contra a correnteza. Né? Perfeito. Agora, porque ao deixar a correnteza nos levar, não significa que nós vamos simplesmente deixar, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Nós vamos cuidar com a direção, né? Exato. E aí vamos olhar para as margens. E temos todos os cuidados, né, que temos. Agora, tudo passa por uma confiança, né? Como disse Jesus, credes em Deus. Eles já acreditavam em Deus. Crede também em mim. Sim. Aí é onde ele vai falar nas moradas, etc., porque há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, essa coisa de crer no Cristo não é apenas uma coisa assim pessoal. Eu olho para aquela imagem, eu acredito, né? Não, é na doutrina que ele deixou, nos postulados que ele deixou. É vivenciar aquilo, né? E acreditar que aquilo que ele falou tem força de lei. Não é uma poesia, não é nada nesse sentido, né? Digamos não assim, é metáfora. Não é metáfora, não é abstrato. Tudo aquilo é realmente concreto para o Espírito, sempre para o Espírito. Então, isso nós vamos entender que ao cumprir, né, ao observar essas orientações de Jesus, nós estamos também nos submetendo à vontade de Deus.
né? Porque Jesus veio representar Deus, vivenciar para nós as leis divinas, e nós sabemos que essas leis estão dentro de nós, né? Estão na consciência, como dizem os Espíritos. E Jesus veio mostrar, olha, se vocês querem seguir a lei de Deus, façam isso, assim, 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 está lá nos Evangelhos, né? Perfeito. Então, estudar isso dessa forma, assim, digamos assim, mais transcendente, né? Indo além do mundo cesariano, indo, né, para essa coisa mais ontológica, nós vamos com isso procurando, né, seguir aquela rota espiritualmente que Jesus nos deixou. Isso é muito importante, né? Seu Luiz, gratidão, primeiro passo. Primeiro passo, Primeiro gratidão. passo para você sair desse ciclo de, ai, mais um dia, vou ter que trabalhar. Ai, meu Deus, estou no trânsito, não aguento mais isso. Ai, não suporto aquela mulher do meu lado falando comigo. Pô, meu chefe é um saco. Ai, meu filho não me obedece. E assim vai. Tem gente que vive isso, seu Luiz, infelizmente, né? Tu reclama de tudo. Eu estou né? morando em Pirabiraba, como vocês sabem, né? Ah. Esse trajeto de lá até aqui são 10 quilômetros, uma coisa assim, né? Mas a gente faz com o maior prazer, porque a gente vem passeando, né? É isso. Vem olhando aquela mata, né? Percepção. né? Como disse Chico Xavier, quando ele ia para aquelas fazendas, ele olhava para a floresta, ele chamava de a fazenda de Deus. Então, nós estamos mergulhados nessa fazenda em todo lugar, né? Mas lá a gente vê a coisa mais bem objetiva. Legal. Então, é um caminho muito gostoso. Lá só pode... a velocidade é entre 40 e 60. Isso já dá uma garantia, porque a gente não vai poder ultrapassar. Não tem como, sabe? Então, você vem naquela... hoje ainda vinha assim atrás de uma motocicleta, mas ele vinha no 60. Então, tranquilo, a moto ia e tu vai. Né? E com a maior felicidade, não é problema. Isso. Outro dia, mas Luiz, agora ficou mais longe para ti. Mas como? Não tem. Não tem. Uma ocasião, eu falei com aquela senhora, a Suzana Maia Bolzinho, que veio em Joinville, né? Ele disse, Luiz, ser espírita é lá no Rio de Janeiro. Eu tenho que sair 2 horas de casa antes para chegar. Era o que eu ia dizer. O senhor fala em 10 quilômetros para quem mora em Joinville, uma coisa, fala nas estâncias de São Paulo, 50 quilômetros dentro da cidade. Meu filho está morando no México, na cidade do México, a maior cidade do mundo, né? E ele está lá, e o sonho dele é, não, eu quero morar em cidade grande, tá fazendo intercâmbio, tá lá, vai voltar agora em junho, né? Aí ele não quer mais morar em cidade grande, porque o amigo perto dele é 1h30, 40 minutos é vizinho da esquina, assim, né? Então é outro conceito. Então vamos lá, voltando. Gratidão. O que mais, seu Luiz, que a gente pode botar nessa listinha aí de resignificação? Ressignificação. Já a palavra que você usou. Ressignificar também é uma que tem que estar nessa lista. De que forma? Você vai fazer uma leitura diferente daquilo que você comumente faz, né? Aí, então você vai ver, está diante de um problema, né? Para ressignificar, você vai ter que mudar. Em vez de ver aquilo como problema, você vê como solução. Você vai ressignificar que aquilo é uma oportunidade para você solucionar alguma coisa, que vai pedir uma outra expressão para você incluir, que é a serenidade, né? Com serenidade, você vai poder refletir, pensar, para poder encontrar a solução, porque sem a serenidade, você está batendo de frente com o problema. E a solução não está no centro do problema, está na sua periferia. E essa solução você vai enxergar, né, através desse sistema de serenidade. E também você vai entender que a solução não está apenas à tua disposição. Você precisa se integrar no processo e fazer parte da solução. Quase sempre nós fazemos parte dos problemas. E aí os problemas cada vez ficam mais volumosos, com dimensões muito gigantescas, né? Mas, na verdade, nós precisamos fazer parte das soluções, né? Por exemplo, você chegar numa discussão que está ali acalorada, você não vai precisar e não deve querer saber quem tem razão, quem não tem, numa batida ou coisa parecida. Você chegar com calma, ressignificar aquilo ali no sentido de uma oportunidade que você tem de estar dando uma contribuição energética, já que o assunto, né, é energia. É energia. É energia.
Porque você vai ali, o campo da discussão, ela está repleta de energia negativa. Nós temos que chegar com a outra face, como Jesus pediu. Que se alimenta, cada um é uma pilha, né? Vamos botar isso, né, senhor Luiz? Então vamos levar luminosidade para lá. Treva já tem bastante ali. Né? E a luminosidade é uma coisa que não precisa muita coisa. Um palito de fósforo dá um clarão enorme na escuridão. Né? Então tem gente que acha assim, não, mas eu sou muito pequenininho, etc. Isso, na verdade, não é humildade. Né? Isso é falta de interesse, de vontade de servir, de ser um servidor. Né? Lembrando que Jesus veio para nos mostrar a importância de nós sermos servidores e não sermos servidos necessariamente. Né? Então passa por essas situações, né? Gratidão, né? Serenidade, ressignificação, né? E você vai gradativamente nessa busca, você vai encontrando meios para que cada vez mais essa ressignificação possa ter um significado importante para ti. O senhor estava falando dessa vinda de Piraberaba para Joinville e tal, né? Como se Piraberaba não fosse Joinville, né? Para o centro, para o centro de Joinville, né? Se bem que um dia quiseram fazer uma cidade lá, né? Mas não deu certo, né? Ainda bem. Então, deixa eu falar para o senhor, eu estava refletindo, até conversei com o senhor esses dias, né? Sobre a nossa falta de percepção. E aí vai de encontro até um pouco com o que o capitão falou, né? De às vezes a pessoa... Quer dizer, vai ao encontro. Vai ao encontro. Não dê encontro. Vai ao encontro, Porque vai de encontro é porque bateu de frente, né? Vai ao encontro. Nadando contra a corrente. Aí é colisão. Vai ao encontro do que o capitão falou com relação a pessoa às vezes ter muita instrução, ser um cara com uma escolaridade alta, enfim, um doutor, mas talvez essa pessoa não tenha percepção para algumas coisas. E essa percepção não o deixa enxergar essa vinda de Piraberaba, ou o passarinho que está na janela dele, ou, sei lá, um sorriso de um filho dele, né? Até eu fiz uma analogia para o seu Luiz, ele gostou, que eu falei, você pegar um cara de escritório, bilionário e tal, que não gosta muito de natureza, e, enfim, não gosta de mato. Aí você manda ele andar 50 metros numa trilha e chega no final, dá um papel para ele, o que você viu nessa trilha? Né? Vi mato, vi árvore, né? Aí você pega um botânico e fala, anda esses 50 metros e no final você me diz o que você viu nessa trilha, né? Ele vai te colocar, eu vi espécies disso, daquilo, árvores, não sei o que lá, vi pássaros, né? Então a percepção, na mesma experiência, você tem percepções totalmente diferentes. Claro. E eu acho que um pouco Deus, né, espiritualidade, tudo isso é muito questão de percepção, né? E como disse o capitão, isso não tem a ver com escolaridade, entendeu? Isso tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com olhar para dentro e olhar para fora, né, seu Luiz? Então, o quanto é importante nós aguçarmos a nossa percepção para as coisas que nos rodeiam. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa questão de percepção, eu sempre tenho assim o cuidado de procurar explicar o que é percepção, que nem todo mundo sabe e às vezes ela é empregada de forma diferente, né? No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali uma pergunta acerca do desenvolvimento da inteligência. Allan Kardec pergunta como é que pode o desenvolvimento da inteligência engendrar o moral. E os espíritos vão responder que esse desenvolvimento vai auxiliar a você discernir entre o bem e o mal. O que é isso que ele está falando? Está falando de percepção. Porque aí vem a palavra percepção. O que é? Perceber é interpretar. Né? A percepção é a interpretação daquilo que você está vendo. E que leitura você está vendo? Então, aí onde entra a tua fala. Que a percepção, a interpretação de cada um vai depender dos princípios que defende, do desenvolvimento dessa inteligência, aí onde entra realmente a importância da inteligência, né? Para que isso possa nos auxiliar a desenvolver essa capacidade de discernimento, né? De perceber as coisas e fazer a leitura. E aí nós vamos verificar que o que vai nos auxiliar nisso é o desenvolvimento da inteligência, mas também a aquisição dos conhecimentos cristãos.
lá de Jesus, né, para que nós possamos usar essas ferramentas que Jesus nos deixou para, nesse momento, nos auxiliar nesse discernimento, para interpretar de outra forma, né? É aquela velha história que há quem diga que nós costumamos ver nas pessoas mais os Caíns, que nós aprendamos a ver em todos uma ponta de Abel. Perfeito. Né? Essa percepção de ver o bem no outro, isso é importante, mas isso passa por essa direção cristã que nós precisamos ter no coração, que é produto dos ensinos de Jesus, né? Para que cada vez mais essa nossa lente seja cristã, cada vez mais cristã, para que aquilo que nós estivermos vendo, por pior que seja, que nós procuremos observar alguma coisa de bom. Eu sempre lembro de uma historinha, acho que todos conhecem, né, de que Jesus e os discípulos estavam passando e tinha um cachorro morto. E os discípulos se afastaram por causa do odor, né, que exalava no ar. E Jesus se aproxima dele e olha os dentes dele. Que belos dentes. Poxa. Ou seja, ele encontrou ali o lado Caim. Desculpa, Abel, o lado bom. Então, em tudo existe algo bom. Então, nós estamos como que, assim, viciados em ver o mal, né? Isso. Em criticar, né? Em acusar, julgar e muitas vezes condenar. Né? Então, e Jesus vai pedir exatamente, não julgueis para não serdes julgados, né? Porque pela lei de causa e efeito é o que vai acontecer. E a forma de ver as coisas, né? A forma de ver as coisas. Ou seja, essa capacidade desenvolvida dessa percepção vai fazer com que a nossa leitura seja cada vez mais cristã. Mais afinada, onde nós vamos vendo mais o bem. Refinada, né? Então, nas bem-aventuranças, tem lá uma delas, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que isso quer dizer? Eu pensei muito sobre isso. O que é ver Deus? É ver o bem. Né? A partir do momento que você olha por pior que ele esteja procedendo, mas se você estiver querendo descobrir ali o lado bom, você está vendo Deus ao descobrir o bem. Entende? Então, essa pureza de coração, sem malícia, né? Sem esses melindres e tal, isso vai fazer com que nós tenhamos condições de enxergar o bem. E isso passa pela energia também, né, Sr. Luiz? Tudo energia. É tudo energia. É tudo né? energia, é tudo energia. Né? Então, nós podemos e temos condições de buscar esse estado perceptivo mais desenvolvido com Jesus. Tem uma passagem que o pastor Cléo, que é da Igreja Luterana, que é um cara que eu admiro demais, assim, um cara fora de série. Eu até brinco que ele é espírita e não sabe. Brincadeira, né? Todo respeito ao pastor. Mas é que ele fala muitas coisas assim que tem a ver com o que a gente estuda e acredita, né? E ele contou uma historinha. É uma passagem bíblica que eu não vou me recordar, mas são duas amigas ou duas irmãs e ela tá com duas frutas, maçãs, eu acho. E aí uma pede, dá uma fruta para mim. E a que tá com as frutas na mão morde as duas. Daí a percepção é que, pô, que egoísta, né? Daí ela pega e dá uma das frutas, fala, não, eu experimentei para ver qual era mais doce. Né? Então, né? Tudo é percepção. Como é que é? Né? Não julgue o livro pela capa. Então, tudo é percepção, né? Tudo é percepção. Ou seja, é a interpretação que você está fazendo. É isso. Né? Então, que o pessoal entenda bem essa palavra percepção. Porque a minha percepção... Mas nem sempre está sabendo o que está querendo dizer. Envolve, né? O que envolve. A percepção é a interpretação de tudo que tu está vendo, está ouvindo, né? Porque nós ouvimos através de sensações, nós vemos através de sensações. Essas sensações precisam ser interpretadas. Ao interpretar, nós estamos percebendo, nós estamos fazendo uso da percepção para poder interpretar aquilo que chegou via ondas, né? Porque, mas e o que você está vendo vem por ondas? Tudo vem por ondas, né? A luminosidade aqui está vindo para a minha retina e eu estou podendo ver os irmãos que aqui estão, né? Por que eu não vejo os espíritos? Porque eu não tenho essa sensibilidade, né? Eu não tenho esse sensor, porque os nossos sensores foram construídos, dados por Deus, para que nós pudéssemos interpretar
ter a percepção das coisas daqui, desse Exato. planeta. Né? Exato. Então, hoje se trabalha na doutrina espírita para irmos além dos 5 sentidos, né? Desenvolver mediunidade, desenvolver intuição, todas essas... Ampliação das percepções. Exatamente, porque o perispírito é essa fonte toda de percepção. Então, ele tem canais que se dirigem aqui para o corpo para ouvir, para ver, para a questão do gustar, né? A questão da olfação, a questão táctil, tudo isso são derivados do perispírito. Então, nós podemos ir além para ir buscando outros canais, que também vêm do perispírito, mas nós precisamos trabalhar para que isso vá acontecendo. Então, nós podemos afirmar certamente, né, de que uma energia ruim, baixa, né, vai nos diminuir a capacidade perceptiva. Ah, claro que sim. E uma energia boa, amorosa, vai ampliar a nossa capacidade perceptiva de estar conectado com coisas boas, e essas coisas boas vão começar a replicar em tudo que acontece para a gente. É isso. E com um agravante, né, Anderson e capitão e irmãos, né, essas energias negativas, a nossa percepção vai ser boa com relação à interpretação que essa energia vai permitir. E ela vai permitir que você só veja o mal. Exato. Temos que ter um cuidado muito grande, porque como se fosse no bem, isso iria se ampliar, no mal também se amplia. Então, a gente vê além do mal que verdadeiramente é. Então, nós damos uma dimensão muito grande para aquele mal, com essa percepção em função da energia negativa que está nos envolvendo. Então, cuidar com o que nós pensamos, cuidar com o que nós sentimos, com o que nós falamos e fazemos, é o grande desafio, é a grande proposta cristã para que nós cada vez tenhamos um comportamento mais cristão, mais digno, né, dessa palavra tão divina que se refere a Jesus, né? Um comportamento cristão está se referindo ao Cristo, nosso grande mestre, Jesus, né? Nosso modelo e guia. E assim melhorar as nossas energias e ter uma vida mais feliz. Com certeza, é bem isso. Capitão, estamos indo para o final, queria que você deixasse aí a sua mensagem, né? Sou Luiz Miller também, e aí vamos fazer o encerramento desse podcast de hoje, que eu acho que foi bem bacana. Muito bom, muito bem. Queremos agradecer, então, a companhia dos nossos irmãos que irão nos assistir através desta gravação, desse podcast. E faço votos que possamos nos encontrar em outras oportunidades e que possamos juntos absorver o máximo possível de tudo o que foi visto aqui, né? É para o nosso bem, nós precisamos nos aprimorar, continuar estudando, buscando conhecimento, e se fizermos isso juntos, e não se enganem não, nós estamos juntos, estamos ligados em pensamento, temos os mesmos objetivos, e com certeza alcançaremos esses objetivos se nós persistirmos, se buscarmos o conhecimento em todas as situações. Então, faço votos que todos possam se aprimorar no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Muito bem. Então, nós estamos concluindo, né, Anderson e irmão Daniel, o nosso terceiro podcast. É isso aí. Mas como o nome já diz, é o terceiro, não é o último. Né? Nós vamos ao quarto, vamos ao seguir, quinto, vamos seguir em frente. Vamos prosseguir. E nesse sentido, nós queremos até, eu não represento a doutrina espírita, mas em nome da própria doutrina, agradecer o Anderson, né, capitão? Sim. Que está propiciando, está dando assim, de mão beijada para nós esse estúdio, para que a gente possa então estar aqui, dando também a nossa contribuição para que a doutrina espírita e o espiritismo cristão, como nós denominamos o podcast, esteja cada vez mais sendo difundido de uma forma pura, de uma forma, né, sem essa ideia de magia, sem essa ideia disso ou daquilo, mas dentro de um processo realmente cristão. Esse nome, para mim, ficou muito bem, né? Sim. Essa questão de espiritismo cristão. Eu queria aproveitar, já que o senhor tocou nesses assuntos, antes de encerrar, já me abordaram, né? Como a gente faz a divulgação, a gente manda para os grupos, olha, assiste lá e tal. Já vieram perguntar, essa é uma religião nova, espiritismo cristão? Não. É sério, que loucura, né? Pois é. Que o importante espiritismo, isso, né? Aqui nós só estamos reforçando. Ah, mas isso é uma redundância, espiritismo cristão. Não, não é. Às vezes é preciso dizer o que
para nós é claro que para outros pode não ser. Exatamente. Tem pessoas que não... Precisamos facilitar a percepção. A percepção, Então tem pessoas que não enxergam Cristo dentro do Espiritismo porque não conhecem a doutrina. Claro. Né? Então é só uma forma de levar à luz aqueles que ainda não a têm. Né? Deixando bem claro Muito que bom. o Espiritismo é cristão, Claro. né? Mas não uma religião nova, com certeza não. É Espiritismo. E essa ideia de espiritismo cristão, nós vimos que Emmanuel usa essa expressão, Chico Xavier sempre usou essa expressão, no sentido de facilitar, né? Porque realmente espiritismo sem Cristo não é espiritismo, né? Poderia só colocar espiritismo que já estaria, mas para isso é preciso o pessoal estudar. Com isso aqui, nós estamos facilitando a ideia da presença de Jesus na doutrina espírita e que os fundamentos da doutrina espírita, todos eles foram tirados do Evangelho do Cristo. Então, a estrutura básica da doutrina espírita foi extraída exatamente do Evangelho do Cristo, que no caso a doutrina espírita, então, aparece como sendo o Consolador prometido por Jesus. Sem perder o gancho, ontem nós estávamos estudando livro Missionários da Luz, no final do capítulo 3, está lá no início do antepenúltimo parágrafo, se não me engano, só buscar lá no Missionários da Luz, né? Está lá, Espiritismo cristão, e aí vem uma explicação de André Luiz. André Luiz também. Também. Por acaso, ontem nós estávamos estudando isso, e me chamou a atenção e eu grifei. Eu pensei que tinha trazido aqui, eu não trouxe missionário, mas eu grifei ainda. Que legal, que legal. Muito bom. É isso. Não, é um prazer a gente falar de doutrina espírita, falar de Jesus, né? Das belezas da mensagem do Cristo, que são mensagens celestiais, são mensagens luminosas, que têm o propósito, né, o objetivo de nos iluminar. Exato. Iluminar as consciências para todos os grupos, né, seja espiritismo, seja catolicismo, seja evangelismo, né, ou seja... de outros mestres, porque nós também aprendemos que budismo, hinduísmo, os budistas, os confucionistas, os muçulmanos, todos estão procurando o caminho para Jesus. Né? É isso. Então, isso é muito importante que a gente esteja com essa mente fortalecida e universalista, né? Sem sectarismo, senão ninguém está falando, né, de que o espiritismo é o único caminho, né? De forma alguma. Né? A doutrina espírita tem como bandeira fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Em qualquer lugar que você faça caridade. É isso. Se é muçulmano, se é budista, se é espírita, se é cristão, se é católico, se é evangélico. A caridade é a grande bandeira, né? E isso está relacionado com o quê? Com o relacionamento nosso com o nosso próximo. Amar o próximo, né? Amar o próximo. E nossa gratidão, então, muito obrigado a todos. E aqui a equipe do Anderson, aqui dessa empresa. Ocoteia. A Ocoteia, né? Ocoteia. O nosso irmão... Tony Araújo. Tony Araújo, que está conosco. Ele fala que tem o Tony Ramos, ele é o Tony Folhagens. Então, gente, muito obrigado. Que Deus nos ampare a todos. Muito obrigado, Sr. Luiz Miller, capitão. Obrigado a todos que nos acompanham. Para a gente é um prazer, né? Para a gente, na verdade, é um ganho, uma conquista do dia a dia, né? Poder replicar esse conhecimento maravilhoso. E a gente espera que, de alguma forma, eu não tenho dúvida que a gente venha sensibilizar algum irmão, né, alguma pessoa, né, que tenha conhecimento da doutrina ou que não tenha conhecimento, né, mas que, de alguma forma, a gente possa contribuir, né, com os corações, né, trazendo uma palavra de esperança, de confiança, de amor, porque realmente a vida é cercada de desafios, isso é inerente a todos nós. Então, nosso papel aqui é tentar, de alguma forma, trazer um pouquinho de força para que todos os irmãos, né, todos que nos acompanham nesse universo sem limites, dentro desse fluido cósmico que estamos inseridos, né, e essa energia está aqui impressa, né, nesses materiais que estamos publicando, né, que de alguma forma a gente possa tocar algum coração e que de alguma forma a gente possa fazer a diferença na vida de alguém. Nas nossas vidas nós já estamos fazendo, né, porque como o Sr. Luiz Miller fala, né,
o ouvido mais próximo aqui é o meu. É o nosso. É o nosso, né? Então, essa energia maravilhosa, nós já estamos sendo contemplados com essa energia luminosa, né? De Deus nos proporcionar. Que já deu começo à nossa própria renovação. Exatamente, essa oportunidade. Então, a gente espera que possamos fazer muitos podcasts com muitas mensagens boas, positivas, que Deus sempre nos ilumine, nos acompanhe, nos abençoe e nos conecte a Jesus, nosso Mestre. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado e até também. até o próximo episódio do Espiritismo Cristão. Até lá. Muito obrigado.